adobe não é que nem tijolinho. Ele é pesado, então não dá pra... A gente não tem umas posturas fáceis com ele, sabe? O ser humano, a espécie humana é a única que não constrói a própria casa atualmente, né? Aí a galera tradicional... Talvez não seja a mesma coisa que eu fale, né? Mas o que eu acho, o que eu sinto da construção com terra? Eu sinto que ela nos oferece, além de questões de saúde, etc., mas a oportunidade de lidar com o que você tem próximo a você, né? Então, como é que eu consigo ter uma vida mais autônoma? E não é independente, é autônoma, é aquele sentimento que a gente entende que a vida pertence a nós mesmos, a nossa capacidade de ser feliz, de se transformar, de criar realidades melhores. A Terra, ela te permite isso, né? Então ela também tem uma maleabilidade que é maravilhosa. Ela nos eleva a uma dimensão também artística, porque quando você olha para ela, tudo é possível. Em abril e maio de 2022, uma parceria entre o Sesc Jundiaí e o programa Horta Urbana da Prefeitura Municipal de Jundiaí permitiu a realização do curso Técnicas Bioconstrutivas e Permacultura, no bairro Fazenda Grande. Nesse curso foram compartilhados conceitos e práticas construtivas e de saneamento que possuem pequeno impacto ambiental, baixo custo e são baseados na ética do cuidado. A Horta Urbana tem como objetivo criar um espaço sustentável de produção de alimentos sem veneno, promover encontros e fomentar a vida na comunidade. Permacultura, basicamente, ela é a junção das palavras cultura e permanência. Então é a ideia de que a gente, para conseguir continuar, para perpetuar a nossa existência aqui no mundo, a gente precisa de uma cultura de permanência. Então a gente precisa fazer coisas que gerem mais energia, que a gente produza mais energia do que a gente gasta. Ela seria uma ferramenta, né, uma metodologia que visa planejar e manter a criação de espaços humanamente habitáveis e sustentáveis. Traz discussões desde o campo da agricultura, quanto da moradia, que daí no caso entra a bioconstrução, né, do uso do espaço, a relação humana entre as pessoas também, pautada no princípio da ética, da ecologia e dessas relações humanas mesmo. E aí essa construção de edificações ela é conhecida como bioconstrução. E hoje em dia é muito citado que é construção com materiais alternativos ou ecoconstrução, mas eu não acredito que seja alternativo, já que é uma coisa que o ser humano sempre fez. A minha forma de ver é um resgate das culturas tradicionais que já tinham esses saberes dos seus fazer-abrigos, juntando com pesquisas, com tecnologias que a gente dispõe hoje, a gente agregar tudo isso e fazer uma edificação que seja saudável para o usuário, que seja saudável para o construtor, que seja saudável para o planeta. A bioconstrução por si, ela não é exatamente uma técnica, né? Você fazer uma parede de barro não significa que você está bioconstruindo, né? Ela traz esse caráter de conhecimentos, né, de tecnologias que já eram aplicadas anteriormente, né, por nossos ancestrais. Ela é aliada também às tecnologias que a gente tem disponíveis hoje. Não pensando só no agora, né, mas pensando também na pós-ocupação, a relação entre as pessoas, visando o menor impacto possível ao ambiente, valorizando os materiais disponíveis localmente, valorizando essa questão humana, né? Então a melhor remuneração pelos profissionais, como será a pós-ocupação daquela edificação, pensando no conforto térmico, conforto bioclimático, pensando num planejamento não só para a gente aqui, mas para as futuras gerações mesmo. Para mim é muito importante eu restaurar a relação com a terra, porque o meu corpo é dela.
e vai voltar para ela. Conhecer essas pessoas, estar aqui, com certeza isso deixa uma marca no espaço-tempo, né? E a intenção é que essa mensagem possa atravessar esse espaço-tempo, tocar o coração das pessoas, para que a gente se relacione com esse planeta de uma maneira mais amorosa, mais carinhosa, mais generosa. Esse espaço do fazer, do colocar a mão na massa, ele é transformador. A gente precisa gerar menos impacto. Uma hora o planeta vai falar, humanidade, dá um tempo que com vocês não está dando certo. Tem uma outra causa que é a causa social também, que é o impacto social positivo, que tem a ver com autonomia, com empoderamento. Quando você entende os conceitos da bioconstrução, quando você se envolve com permacultura, você descobre até que ponto você consegue ter uma determinada autonomia da sua vida, do seu meio de produção, do seu consumo, né? E você entende também toda essa cadeia que está inserida no meio ambiente, né? Então, para onde que vai os resíduos que eu estou gerando e o que eu faço com isso? Entender que tudo está dentro de um ciclo, que não tem um fim, que não existe fora dentro do planeta que a gente está inserido, né? Quando você tem essa causa por um espaço comunitário e tudo mais, e trabalha com materiais naturais, coletivamente, né, esses materiais, eles legitimam, porque todo mundo fez. Então não é algo que é de alguém, isso foi feito por nós, pelo grupo. Então isso legitima. E quando legitima, acontece o cuidado, todo mundo vai querer cuidar. Eu fiz grandes amigos aqui. Eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia, não só de bioconstrução. Outras informações e outras experiências que no amassar do barro, no levantar uma parede, a gente vai descobrindo tantas outras histórias e tantos outros conhecimentos. É muito rico. Vai ser palhinha. Nem tudo precisa ser pautado no dinheiro físico ali, né? Então essa troca humana mesmo, né? De relações. Então o que uma pessoa pode estar favorecendo a outra para construir algo em conjunto. Então se eu te beneficio em determinado momento, eu vou lá, ajudo você com a sua casa. Você pode vir aqui no final de semana seguinte ajudar no plantio da minha roça. Antigamente, as culturas tinham esse hábito, né, de construção coletiva, de se reunir para o plantio, né, de reunir os vizinhos para bater uma laje, para a construção de uma casa, de reunir os vizinhos para fazer o plantio de uma roça. Bioconstrução, tanto a permacultura, traz um pouco também desse resgate, né, tenta trazer esse resgate, desse envolvimento coletivo entre as pessoas. Ampliando um pouco para o bairro, para as pessoas que passam pela rua, para as crianças que descem da escola, as pessoas que vão na UBS, que é aqui do lado, e esse espaço aberto, todo mundo passa aqui, olha, vê acontecendo, transformando, começa de alguma maneira a sentir que é seu. E aí olhando para o grupo, é isso que dá para sentir no grupo, que o grupo já começou, nossa, eu vou mudar minha realidade, eu vou transformar o meu espaço. Eu vou fazer isso em casa com os meus filhos, eu vou fazer isso com a turma do bairro. E com isso a gente vai trazer outros processos que vão melhorar a nossa vida. Estou aprendendo bastante coisa com eles. É um processo muito interessante, vai beneficiar muito o bairro. O pessoal está gostando muito dessas ideias, trabalhar com os materiais que a gente tem na mão, né? Que está vindo assim de antepassados, né? Os avós faziam as casas, trabalhavam com as tintas. Então, assim, gostando muito. Eu participei da primeira oficina, que foi a execução desses adobes. Então a gente teve algumas conversas justamente sobre o que é bioconstrução e essa ideia de um design apropriado.
O barro, ele é uma matéria-prima muito saudável, então ele tem uma capacidade de regulação tanto de temperatura quanto de umidade que promove um ambiente muito saudável pra gente, no quesito físico mesmo, né? E aí a gente fez algumas massas e fizemos os adobes da parede que depois foi rebocada e pintada, foi assentada. Foi a primeira fase. No curso eu acabei ministrando oficinas de assentamento de adobe, como se trabalhar com adobe, o paralelo entre se construir com um bloco de terra natural, né, seco ao tempo, e a construção de um bloco cerâmico convencional industrializado, quais as dificuldades, a relação do prazo que o material natural tem, né, então você não pode subir a parede toda num dia, qual que é o tempo, né, que é necessário esperar, como que deve ser o processo de construção. A terra, né, assim, a construção natural, ela tem seu tempo, que é diferente dos materiais industrializados. Não se pode rebocar uma parede do mesmo dia que você assenta ela. Um pouquinho mais de terra mesmo, mas a ideia, a gente acomoda a nossa rodinha. A gente está acostumado a ouvir, ó, isso é para ontem. O barro te diz que isso é para amanhã. Respeita os ciclos, respeita o ambiente, as energias que estão em volta de você e usa isso a seu favor. Paralelamente a isso, eu fiquei conduzindo a taipa de pilão. E aí a taipa de pilão é uma técnica como as outras, muito antiga, mas muito antiga mesmo. A maioria veio com os árabes para Portugal, né? E de Portugal veio para o Brasil. Tem outras que são técnicas caboclas, são técnicas indígenas. Então essas técnicas a gente chama também de técnicas construtivas apropriáveis, que as pessoas se apropriam dela. Elas podem levar esse conhecimento para casa, podem levar esse conhecimento para o seu contexto e se apropriar dele. Eu trabalho principalmente com os revestimentos finos. Faço também a parte das paredes, pau a pique, adobe, mas em geral os rebocos, né? E foi o que a gente fez aqui hoje, assim. A gente tem o reboco grosso, que já estava pronto, e a gente fez o reboco fino, que ele tem essa camada que seria uma proteção maior para a parede, mas principalmente a função estética, que é o que encanta, assim, né? Então a gente pode ter diferentes texturas, diferentes composições de massa. E o reboco fino a gente usa para os acabamentos, né? Principalmente acabamentos internos, acabamentos externos, que tem um beiral, uma proteçãozinha, como é aqui. E a gente pode fazer diferentes texturas, né? O pessoal aqui estava muito animado, perguntando se poderia fazer em parede de bloco, que geralmente é o que eles têm em casa, né? Perguntaram bastante das tintas, que estavam muito animados também para pintar as paredes, que dá para fazer muita coisa, mesmo em casa, né? Mesmo em apartamento até, dá para inventar muita coisa. A tinta de terra é uma tinta natural, feita a partir de terra. É um processo bem simples, né? Basicamente a gente coleta a terra, peneira ela e mistura com água e cola. Então a técnica é bem simples. O que eu frisei muito assim é a questão dos processos, né? Entender qual que é todo esse processo de produção dessas tintas convencionais, né? Que envolve um processo muito agressivo para o meio ambiente. Que aí com a tinta de terra a gente consegue coletar no lugar onde a gente está. Então tem toda essa conexão com a terra, essa sensibilização desse olhar para começar a ver essas possibilidades de cores. Então tem toda essa conexão com o território aí também. Nesses 2 dias, a gente veio trabalhar um pouco junto aqui com o pessoal a técnica de hiperadobe, que também poderia se chamar terra ensacada, que consiste numa técnica super simples, que são sacos de laranja em bobina, terra, um pouquinho de areia e bastante vontade de construir.
A sensação é que a gente criou uma coisa com impacto ambiental mesmo muito pequeno, né? A gente não precisou pegar materiais de muito longe ou materiais que passaram por processo e criou uma coisa muito duradoura, né? Eu nunca tive oportunidade de ver fazer. Eu vinha ver aqui, né? E a gente fica satisfeito, né? De a pessoa a gente pegar e fazer um banco desse, que a gente aprendeu a fazer aqui. Como todo curso, tem a galera que vai porque tem o primeiro contato e que se admira, se encanta com o que está vendo. Aquele campo de simplesmente abrir a mente, né? Um novo olhar para novas possibilidades. E tem a galera que já está mais engajada também. Alguns que se inspiram e tentam seguir esse caminho, mas vê que ainda é um ato de resistência se trabalhar com permacultura e bioconstrução no Brasil. E tem quem já vai com o intuito realmente de se profissionalizar nisso. Nossa, tá sendo uma experiência incrível, porque assim, como eu faço arquitetura, uma coisa é fazer no papel e outra coisa é botar a mão na massa, né? E é tipo super legal. Se achar gente com vontade de fazer igual quem tá se disponibilizando pra vir aqui e ter essa experiência, vai que vai, é muito legal. Pra mim foi maravilhoso. Nossa, me recordei de muitos anos atrás, inclusive onde que eu moro, tem uma casa que é construída com adobe. E a gente trabalhava para construir a casa. E veio toda a minha infância do meu trabalho com meu avô, com meu pai, de amassar o barro, de fazer os adubos. Só que tem que a diferença, lá a gente tinha um terreiro, aí ia colocando para secar, sabe? Para depois construir. Para mim foi maravilhoso. Então acho que a semente positiva foi plantada. Que legal. Teve um pessoal que ficou inspirado, até vi umas 2 pessoas que falaram que já vão construir a própria casa de hiperadobe. E é legal, porque o hiperadobe, né, você já viu, a gente já dividiu em três equipes, né? Então por um lado, pode ser, né, para algumas pessoas, ser intenso em mão de obra pode ser um ponto negativo. Mas se você está entre amigos, né, se você está construindo de forma coletiva, é super legal você ter uma técnica que é intensa em mão de obra, porque, cara, aí você reúne todo mundo, cria vários grupos e aí fica muito dinâmico, né? Fica uma obra bastante alegre, assim. O meu sonho que aplica também lá no terreno que a gente tem, fazer alguma coisa, nem que seja o banco. Abriu minha cabeça, quebrou vários paradigmas de que a construção com barro é frágil, que é uma coisa antiga. Então a gente tem saberes que eram populares, né, que fazia parte da cultura popular, que todo mundo praticava. Isso foi se perdendo com o tempo e hoje está havendo esse resgate, mas a gente tem que entender que está havendo um resgate com uma certa roupagem também. E essa certa roupagem ela está limitando, né? Ela está direcionando, ela está elitizando de certo modo esses conhecimentos. Quem está no corre do dia a dia, aquela da periferia que está nessa demanda urgente de colocar alimento dentro de casa, não consegue acessar ainda esses espaços. Então acho que a gente tem que estar sempre nesse diálogo contínuo de que forma que a gente pode construir, né, esses cursos, essas vivências, de que modo que possa abranger pessoas de todas as classes, de todos os gêneros e de todas as raças, né? Essa proposta das hortas urbanas, com esse caráter de você propiciar toda uma estrutura, né, para as pessoas começar essa relação com o plantio ali dentro do bairro, eu acho que são propostas que têm que ser espelhadas, reproduzidas e que venham mais, né, que só multiplique. Para a gente, mais do que transmitir técnicas, a gente queria transmitir ideias, para que eles fossem replicadores dessas ideias. A gente não queria que eles aprendessem a fazer um adobe. A gente queria que eles entendessem o que tem por trás desse fazer adobe e continuasse. Um deles, que é um super especial, que está sempre na minha rede, Wagner, ele falou assim para mim: nossa, Vidaia, eu achava que tudo isso que você trouxe pra gente não existia. Eu achava que isso era um sonho, uma utopia, e você chegou aqui e você vive isso, é real. Então é impressionante ver que isso é possível. Então agora que você mostrou que é possível, eu também quero fazer isso. Então eu acredito que sim, assim, que eu vou cruzar com eles pelos canteiros aí da vida. Essas técnicas, elas são vivas. Então talvez vai ter uma necessidade
de manutenção porque é vivo, né? Ou não, ou você admitir que a parede ela vai ganhar alguns tons mesclados e que isso é muito bonito, né? Isso é vida, né? E essa mescla ela resulta da interação daquela matéria-prima com o meio. E aí a gente volta para o curso, porque o curso é a consolidação de algo que hoje a gente vê como uma coisa, que é uma estrutura, uma construção, né? Mas isso acontece por meio de processo. E é muito bonito, porque ele representa o processo. Representa o processo do grupo, as interações, os espaços pedagógicos. E ele será um processo de vida dentro de uma política pública, que é um programa de hortas urbanas, né? Que tem como objetivo aproveitar espaços ociosos na cidade e, ao mesmo tempo, trazer toda uma dimensão de laços comunitários, educação alimentar, saúde. Essas técnicas construtivas, elas representam, de alguma maneira, a causa que está por trás dessa política pública, né? Que é essa causa da saúde, produção de alimentos e ocupação de espaços urbanos. A permacultura, ela traz 3 princípios, né? Que é o de cuidar da terra, cuidar das pessoas e partilhar os excedentes. O ser humano, ele sempre teve essa habilidade e a gente foi perdendo ao longo do tempo. Então, nada mais do que a gente está fazendo é promovendo um resgate, acrescentando os conhecimentos de hoje. E essa questão do afeto também. Eu acredito, e é assim que eu busco viver, que o afeto é a maior revolução que a gente pode fazer hoje. Ser afetuoso e dar afeto e trocar afeto de forma irrestrita e de forma ampla e completa é a maior revolução que a gente pode trazer hoje para a sociedade. Acho que é isso.